presidente, deputado Everton Rocha, Vossa Excelência tem o tempo de inscrição, mais o tempo de delegado e de líder. Então, Vossa Excelência quer agregar os dois tempos de agora? Vou. Ok, Vossa Excelência tem até 6 minutos. Senhor presidente, deputados, senhores deputados, palestrantes, eu, para contribuir com a nossa comissão e com esse debate, nós fizemos um levantamento, senhor presidente, senhor relator, já em algumas embaixadas, assim como a comissão está pedindo as informações, mas nós estamos nos antecipando e pedindo também informações para que a gente possa estar socializando aqui com os colegas. E 3 delas já responderam para nós por e-mail, e eu vou aqui passar algumas informações rápidas para os senhores, para que a gente possa avançar. O Japão aqui, que é muito citado, sempre citado, a Embaixada do Japão, semana passada, ela respondeu para a gente, dizendo que lá existe a Lei da Juventude, e ela foi alterada em 2007, dispondo que a partir dos 12 anos de idade, o adolescente já pode responder, porém, em cada caso, a promotoria vai decidir se apresenta ou não a denúncia. E caso seja processado e julgado a pena, não seria a mesma de um adulto. O julgamento ocorre na vara de família. Dos 16 a 17 anos, a promotoria vai avaliar se apresenta a denúncia na vara da família e, caso condenado, a pena não seria a mesma de um adulto. Dos 18 aos 19 anos, a promotoria avalia se apresenta a denúncia na vara da família e, caso condenado, a pena será de adulto. E, a partir dos 20, é considerado adulto e será processado perante o Tribunal Criminal, com pena de adulto. Em Taiwan, a responsabilização criminal é entre 18 e 18 anos. Ela será respondida pelo ato de delinquência juvenil. Após essa idade, responderá através do Código Penal. O ano que foi criada a legislação de delinquência juvenil é de 18 de maio de 2005. A Noruega, a Embaixada da Noruega respondeu para a nossa assessoria, informando que a maioridade penal na Noruega é de 15 anos, segundo o Código Penal. Aí ela fala aqui que, no entanto, uma punição diferente para adolescente de 15 a 18, ela entrou em vigor no ano passado, já em 1º de julho do ano passado. O objetivo do governo norueguês, o objetivo dele é para não haver nenhuma pessoa menor de idade preso. No caso de infrações, a pena para adolescente será o serviço comunitário em vez de prisão e terá o acompanhamento rigoroso profissional. Eu estou dando aqui alguns exemplos e eu gostaria de sugerir também para os colegas deputados e para todos os interessados no tema, que a gente desse uma lida e uma estudada no artigo, eu ainda não terminei, mas que a gente pudesse conhecer melhor esse material aqui da Gisela Santos Alencar, que é uma consultora daqui da Casa Legislativa. Esse estudo que ela fez, atualizado agora de 2005, é um estudo muito bom que a gente poderia, sim, estar aprofundando até para que a gente tome as nossas decisões e, volto a repetir, as decisões convictas do que nós estamos aprendendo, não só aqui dentro do Brasil, mas como referência ao mundo, como aqui é utilizado. O nosso professor, Pedro Paulo, e eu gostaria aqui de, com todo respeito à sua brilhante carreira de juiz federal, professor da universidade, mas eu devo lhe dizer que eu estava muito otimista na sua vinda para cá, mas eu fiquei bastante frustrado, né, professor? Muito frustrado com as suas palavras. Primeiro, porque há muitas contradições. Primeiro, o senhor coloca para nós que o sistema hoje, ele não ressocializa. Então, se ele não ressocializa, ao mesmo tempo o senhor nos diz que, se diminuir a idade, isso vai penalizar e eles não vão cometer o crime porque sabe que vão ser penalizados. Mas os mesmos, o senhor mesmo afirmou que eles não, que esse sistema que está aí não resolve o problema. Mas pior ainda, trazer aqui informações de países, e a gente tem aqui a relação de vários, Alemanha, Argentina, Argélia, Áustria, vários, Bélgica, todos esses países têm idade como o Brasil para
responsabilizar e a idade para a imputabilidade, como foi colocado aqui pela delegada Mônica. Então, assim, nenhum aqui a gente não perde nessa tabela aqui para nenhum país do Brasil, para nenhum país do mundo, na questão da responsabilização juvenil. E quero concordar com você, delegada. Nós precisamos rediscutir a questão nossa do ECA, eu já falei aqui dentro dessa comissão. Agora, rediscutir o ECA não é trazer para cá, para o Brasil, para o Congresso Nacional, dizer que reduzir maioridade penal a gente vai resolver o problema da criminalidade do Brasil, que não vai. Então, quando a gente se coloca ser contra a redução da maioridade, não é ser contra porque nós estamos indo a favor da impunidade ou a favor de bandido, não é isso. Acontece que está mais do que provado, e os países estão rediscutindo as suas legislações, que esses adolescentes, esses jovens, precisam sim ser penalizados, e não é de 16, 17 não. É a partir dos 12, se foi grave o crime, ele tem que ser punido exemplarmente, mas dentro do seu próprio regime. Não dá para misturar um preso adolescente com um preso adulto, comum, porque nós sabemos que não vai resolver o problema. E eu gostaria aqui de deixar uma pergunta para o delegado Amado Pereira, que é o chefe da Delegacia da Criança e Adolescente 2. Delegado, o senhor coloca aqui como exemplo duas perguntas. A primeira foram os 9.000 casos que o senhor usou como exemplo aqui. Primeiro que nesses 9.000 casos o senhor trouxe, no seu ponto de vista, alguns casos. Exemplo, crime de furto. O senhor disse que era grave, mas para o senhor é grave, né? Não no Código Penal. Então a gente não é estatístico dizer que crime de furto, junto com o de homicídio, são essa reincidência grande. Então, assim, há reincidência de crime de furto que não houve atentado contra a vida, e aí o senhor misturou e disse, não, isso aqui para mim é muito grave, mas é para o senhor. Mas o senhor sabe que não é, na legislação, isso não é um crime grave. Então, assim, o crime grave, que é homicídio e atentado contra a vida, desses 9.000, quantos por cento são? Né? Não é da sua opinião, eu queria saber a opinião, dentro da visão da legislação. E a segunda, lhe perguntar, o jovem... A lei que o senhor vai me argumentar, que são esses crimes que foram cometidos graves contra a vida, essa lei ela é para todo o Brasil. Então, o senhor acredita que qual é a diferença desse jovem aqui do Distrito Federal com esse jovem lá do Amazonas, quando o senhor coloca que há diferença de acesso de informações e tudo? Então, assim, o senhor acha hoje que um jovem de 16 anos daqui de Brasília, ele é melhor do que um jovem de 16 anos do Amazonas ou do Maranhão ou de outro estado que tenha uma renda per capita menor? Eu gostaria de deixar essa pergunta para o senhor e reafirmar, mas em forma de pergunta, presidente, para a delegada. A senhora está convicta que mudando o artigo, a área de punição do ECA, a gente consegue enfrentar o problema hoje da punição ou da ressocialização dessas crianças e adolescentes? Se mudar a área, né, o capítulo de punição, a gente poderia enfrentar o problema de frente sem precisar reduzir a maioridade penal? Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado.